Fala aí, galera, tudo bem? Vem cá. Vocês já pararam pra pensar como é que a tecnologia mudou a forma como a gente curte filme, série, música, até videogame, né? Pois é, tudo bem, pessoal? Essas áreas estão evoluindo numa velocidade absurda. E hoje a gente fala sobre o futuro do entretenimento. Plataformas de streaming, inteligência artificial, realidade aumentada, será que o jeito tradicional de consumir cultura ainda tem espaço ou tudo vai virar digital? As novas gerações estão moldando esse futuro e redefinindo o que é diversão. E quem vai nos explicar como essas transformações impactam criadores e público é o Renan Almeida, especialista em tecnologia digital. Também tem o nosso quadro Tá na Rua. A repórter Luísa Minas foi perguntar pra galera como é que eles consomem entretenimento hoje e o que eles esperam pro futuro. E claro, no quadro Atividade Legislativa, o Lucas Guerra traz as medidas que estão em debate na Câmara Municipal e que podem impactar diretamente a área de entretenimento na cidade. Então você fica aqui com a gente porque eu Tá Ligado já começou. O mundo do entretenimento tá mudando mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Tá difícil, né? Cada hora uma novidade. É plataforma de streaming, é inteligência artificial, realidade aumentada, tudo isso trazendo novas formas do que da gente consumir cultura e entretenimento. E não é só isso, viu, Thiago? O jeito da gente consumir conteúdo, seja no celular, no computador ou no videogame, virou algo super interativo e cheio de possibilidades. O futuro chegou e ele é digital. Será que é só digital? Ó, pra nos ajudar a entender tudo isso, aqui a gente recebe o nosso convidado de hoje aqui no estúdio, que é o especialista em tecnologia digital, Renan Almeida, que vai compartilhar aqui com a gente as tendências e tudo que tá vindo por aí. Bem-vindo, Renan. Obrigado. Olá, pessoal. Vai ser um prazer bater esse papo aqui. Eu não tenho dúvida que a gente vai terminar esse programa aqui com conteúdo de altíssimo valor. Agora, um conteúdo analógico ou digital? Digital. Aqui é digital, né? Não tem jeito. A gente já está consumindo as telas cada vez de uma maneira digital, mas é só digital. Um questionamento que veio aqui na escalada do programa, mas é só digital mesmo, Renan, na sua opinião? O analógico ficou para trás? Olha, eu acho que o analógico ele tem muito daquela nostalgia, né? Eu até me lembro do período em que eu ia nas locadoras, pegava os filmes ali, alugar. Então aquela experiência era muito legal. Hoje em dia a gente digitalizou tudo, então desde o celular, o relógio, tudo que a gente utiliza completamente digital. Acho que o analógico ele pode sim ter o seu espaço ainda, mas o digital ele realmente vem para somar muito, né? Mas essa coisa da nostalgia é muito legal, porque foi até bacana a gente citar isso, porque tem muita gente da geração atual que busca esse conforto na nostalgia por meio de novos produtos. Quando a gente fala de futuro do entretenimento, essa é uma das tendências que a gente já pode observar, como, por exemplo, jogos antigos que estão se reinventando, que estão... os produtores estão lançando novas versões desses jogos, filmes, como, por exemplo, Harry Potter acontece isso, o jogo do Mario acontece isso. Você acha que isso é uma tendência? Eu acho que é uma tendência, sim, porque o público, ele é muito aficionado por nostalgia. Então, eu mesmo adoro, né, consumir conteúdos antigos ali, que são, né, reprogramados ali para trazer uma versão nova. Então, sim, eu acho que trazer essa nostalgia ali é um elemento que tem um engajamento especial. Com certeza é uma tendência, sim. E a gente não pode deixar de levar em conta também que tudo isso é muito lucrativo, né? Muito rentável. A gente está falando de quem consome, no caso, o público consumidor, mas a gente não pode deixar de levar em consideração um outro lado da moeda, que é quem está produzindo esse conteúdo e lucrando com esse conteúdo também. A gente pega muito nessa tecla da nostalgia, né? A gente fala das produções, Matheus mesmo acabou de citar aqui o Harry Potter, que está em produção de uma nova série e tal, mas fora desse ambiente televisivo, tem, por exemplo, a história das bandas que vivem fazendo aquelas turnês de reencontro. Sim. E eu tô lá pagando em tudo pra ver RBD, pra ver Sandy Júnior, tô lá na plateia, entendeu? Até a Xuxa lançou um novo álbum agora, recentemente. Que show da Xuxa é esse? Um show que ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Então, quer dizer, tem esse lado também, né? Sim. A gente tem que levar em conta que tem alguém pensando a maneira que a gente consome. Não, com certeza, com certeza. Essa questão de bandas, tem várias bandas que já fizeram várias turnês de despedida ali. E todas elas arrecadaram ali uma fortuna ali, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, trazer essas coisas de volta ali, assim, é uma forma extremamente lucrativa para o mercado. Mas falando sobre produção do conteúdo, produção de conteúdo de uma maneira geral, a gente está vivendo agora a era da inteligência artificial, não tem como não falar disso.
produção de conteúdo para o entretenimento. Qual o impacto da inteligência artificial? Já se discute muito sobre a questão da literatura, a questão de que vai acabar matando a criatividade dos produtores de conteúdo, mas a inteligência artificial vem aí para auxiliar esse processo. Qual é o tamanho desse impacto, Renan? Olha, eu sei que a inteligência artificial ela pode gerar um certo medo, né, para os produtores ali. Eu acho que isso é plausível, mas procure enxergar a inteligência artificial como uma ferramenta que vai potencializar aquilo que você já faz de bom. Sim. Eu penso que os escritores, por exemplo, eles podem extrair um conteúdo valiosíssimo que vai aperfeiçoar o material que eles já têm o hábito de produzir. Então vai dar muita ideia, muita possibilidade de conteúdo novo. O mesmo vale para séries, filmes. Sim. Então eu vejo que a inteligência artificial ela pode potencializar. Só que tem que tomar um cuidado. Por exemplo, o uso inadequado. Eu vejo que o Chaves mesmo ali no SBT, eles estão utilizando demais a questão da inteligência artificial. Que eles remasterizaram, né? Mas os ficou episódios. Um remasterizado ruim, assim. Porque a imagem fica meio distorcida e tal. Então tem que tomar um cuidado com isso. De repente, eu imagino que o público goste até pelo fato de ser antigo mesmo. Eu, pelo menos, eu prefiro o Chaves antigo. Sim. Então, acho que essa questão da inteligência artificial, ela tem que ser usada com inteligência como um potencializador ali do seu trabalho. Usar a inteligência artificial junto à inteligência humana, né? A gente tem que atrelar as duas coisas ali para isso tudo funcionar. Pois é, né, galera? Já deu para perceber que a tecnologia está mudando a forma como a gente se conecta com a cultura. Não tem como voltar atrás, o caminho é esse. Mas será que a galera já se adaptou completamente a esse novo jeito de consumir entretenimento, será? Boa pergunta, viu, Thiago? E é isso que a nossa repórter Luísa Minas foi descobrir nas ruas. Ela perguntou para as pessoas como elas estão vivendo essa transformação e o que elas pensam sobre todas essas inovações. Bora conferir então com Tá na Rua. Chega mais, Lulu. Fala, galera do Tá Ligado, hoje mais um Tá na Rua. Dessa vez eu vim saber da população se a galera ainda tá curtindo aquelas formas tradicionais de entretenimento, sabe? Cinema, ir nos shows presenciais, teatro, essas coisas, ou se tem uma galera mais conectada, que já usa as plataformas de streaming, tá sempre ligadinho em tudo que tá acontecendo. Então bora saber da galera aqui de São José. Galera, tô aqui com o Rodrigo. E, Rodrigo, eu quero saber de você, assim, quais canais de streaming você usa, se você gosta mais de Netflix ou se você ainda prefere as formas tradicionais, tipo ir ao cinema. Olha, de streamings, pra falar a verdade, como eu sei que não dá pra ter todos de uma vez, né, eu, assim, no momento é Netflix, assim, algumas séries que eu gosto que tem bastante lá, documentários, assim. E você ainda gosta de ir no cinema, teatro, ainda procura essas formas mais tradicionais, assim, de lazer? Ah, sim, né? Como eu gosto muito de cinema, e às vezes eu procuro ir assistir algum filme, assim, por causa do diretor, de repente, né? Uma história específica. Caio, vou perguntar pra você aqui agora, em relação a esses conteúdos hoje com as redes sociais, né? Você procura saber de notícias, se informar pelas redes sociais ou você ainda prefere assistir jornal? Como é que é isso? Geralmente de manhã assisto o primeiro jornal, que passa de manhã cedo, mas a maioria das notícias sempre pelas redes sociais, pelo Twitter, tudo mais. E hoje em dia, com TikTok, Shorts, essas coisas, a gente também tem muito conteúdo instantâneo, né? Você ainda prefere esses conteúdos instantâneos ou gosta ainda de filmes, de assistir, né, não só os cortes, mas assistir podcasts inteiro? Eu gosto dos dois. Eu gosto de assistir os filmes, séries e tudo mais. Eu também gosto dos cortes. Eu sou meio viciado em assistir Reels, Shorts, então acaba que você começa a scrollar a rede social e não para mais. E nessa parada assim de lazer, streaming, tipo Netflix, Amazon, ou você ainda é do time ir no cinema, comprar pipoca, comprar o convite? Não, eu sou mais do time streaming já. Amazon, Netflix, Globoplay. Sou mais de assistir no conforto de casa, a hora que eu puder, a hora que eu consigo. Às vezes divide um filme assistindo 2, 3 dias pra poder se adaptar com a rotina que a gente tem de trabalho, né? Me fala, você prefere ir no cinema ou ainda prefere ficar em casa curtindo um streaming, um Netflix? Eu prefiro ficar em casa e curtir a Netflix, um streaming, porque daí a gente tem o conforto da nossa casa pra viver tudo isso, né? Então eu acho que é bem legal. E quando o assunto é, por exemplo, um show, você prefere ouvir a música do artista só nesses canais, YouTube, Spotify, ou prefere ir até o show, curtir toda a experiência? Eu prefiro ir até o show e curtir toda a experiência. Galera, eu tô aqui com um casal que eles já estavam me contando que são bem assim, curtem bem um rolê, né? Um entretenimento. Então eu queria saber se vocês curtem assim, por exemplo, ir pro cinema ou assistir um filme em casa ou tem situações e situações?
Olha, pra gente tem situações e situações, depende. Se a gente quiser assistir muito filme mesmo, a gente acaba indo pro cinema. A gente gosta bastante. Mas se não for um filme assim muito atrativo, a gente prefere esperar sair em casa, porque a gente gosta de assistir também pela Netflix, enfim, qualquer outro streaming que tiver. E você, Cassiano, você curte também, por exemplo, quando tem um show de algum artista? Você prefere ir no show ou ouvir em casa mesmo, já tá tudo bem? Vixe, a gente vai no show. E a gente vai muito em show ainda. E em relação, assim, aos conteúdos da internet, né? TikTok, Reels, vocês acabam também consumindo esses conteúdos rápidos ou preferem, sei lá, assistir jornal, pesquisar? Nossa, a gente assiste muito Reels e TikTok, com toda certeza. Tipo, nos nossos momentos de descanso e relaxo, a gente tá sempre lá, assistindo alguma coisa. Eu assisto mais TikTok, acho que a Cassiana assiste mais o Reels no Instagram. É isso, gente, casal aqui tá antenado. Bom, como a gente viu, a galera tá bem antenada. Tem uma galera que curte, né, ficar em casa, aproveitar um filminho, curtir uma música, mas também tem a galera do rolê, que gosta de sair e aproveitar o lazer ali presencialmente. Agora eu quero saber de vocês aí do estúdio. O que vocês preferem? Curtir um rolezão ou ficar em casa aproveitando? E aí, rolezão ou ficar em casa? Depende do momento. Os dois são bons. Fala a verdade, cara. Você tava assistindo, não mente pra quem tá aqui acompanhando o programa. Você tava assistindo o quadro da Luísa, você falou exatamente o oposto. Olha, o show tem alguns artistas que eu gosto muito, esses eu gosto muito de ir no show. É, igual o pessoal comentou ali, depende do momento. Tem filme que eu gosto de ir no cinema, tem uns que eu prefiro esperar sair na Netflix, depende da companhia também. É isso, depende da companhia. Eu adoro ficar em casa curtindo também um streamingzinho ali tranquilo, mas quando você tá com uma turma legal, inclusive quando eu saio com a Luísa Minas, é sempre muito divertido. Agora, o Renan, voltando aqui pro nosso papo no estúdio, a gente vê um recorte, né? Porque Sim. a Luísa conversou com muita gente mais jovem. Ela não pegou ali na rua, não encontrou alguma pessoa mais velha ou de repente até mais nova pra gente entender se é geracional. Mas eu imagino que seja. Você como especialista na área vai conseguir falar com mais propriedade a respeito disso. Se você pegar uma galera ali, sei lá, 60 a mais, de repente a maneira que esse público consome entretenimento é bem diferente da galera de 30, que vai ser bem diferente da galera de 15, é ou não é? Sim, é verdade. Embora esse público venha se digitalizando ali com o decorrer do tempo, ainda tem ali essa diferenciação. Essas redes sociais, por exemplo, TikTok, ali, o Reels, certamente ele tem um público-alvo ali que é um público mais jovem e tal. Mas eu já vejo que a entrada desse público que tem já um pouco mais de idade ali vem sendo frequente ali. Inclusive, eu vejo até um fenômeno na internet que eu fiquei bobo de ver. Eu trabalho com marketing digital. O Frei Gilson, ele tem conseguido reunir 1 milhão de pessoas numa live às 4 horas da manhã, todo dia. Meu Deus do céu. É inacreditável. E são pessoas, pelo que eu vejo ali, são pessoas que têm 50, 70 anos ali. É inacreditável. E ele conseguiu utilizar os meios digitais para fazer a comunicação chegar para essas pessoas. Sim. Essa coisa dos meios digitais é legal também porque tem a questão do algoritmo. Quanto mais você consome um determinado assunto, mais o algoritmo vai te recomendar, principalmente no Instagram e TikTok. Por exemplo, teve uma época que eu ficava assistindo vídeo de gatinho no meu Instagram, compartilhando com a minha família, Isso é um com o meu caminho irmão. sem volta, meu Então, cara. e aí quanto mais eu assistia, mais vídeo de gatinho aparecia. É isso Ou mesmo. seja, pensando nessa questão do futuro do entretenimento, os produtores de conteúdo. Cada vez mais os conteúdos vão ser personalizados. Qual o tamanho desse desafio para os produtores? Eles vão precisar se adaptar a esse público-alvo? Isso é mais uma oportunidade ou é mais um desafio, na sua opinião? Eu vejo que é uma oportunidade, mas é uma oportunidade que se diversifica de diversas formas. Por quê? Porque o produtor ele vai ter que nichar, né? Quando eu digo nichar, ele vai ter que ir muito específico em um tipo de conteúdo ali, né? Se o meu conteúdo é fazer vídeos de gatinhos, então eu vou ter que ser muito forte naquilo para ser o melhor produtor de vídeo de gatinhos. E isso sim, tem um engajamento fora de sério, porque os algoritmos, eles levam em consideração ali o tempo que você fica na plataforma. Sim. O objetivo nada mais é ficar muito tempo na plataforma, porque você é o produto da rede social, de certa forma. Verdade. Então, eu vejo que os produtores eles vão ter que se adequar a um nicho específico
e deixar um pouco de lado outras frentes. Né? A gente está usando muito essa palavra, minha gente, algoritmo. Não estou nem falando nesse papo aqui, tá na vida, porque é praticamente um espião, tá ali te observando o tempo inteiro. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa pauta daqui a pouquinho, mas agora a gente vai fazer uma pausa rápida. Você não sai daí, porque daqui a pouco tem mais. No próximo bloco, tem mais conversa com o Renan Almeida, especialista em tecnologia digital, que está compartilhando as tendências, o que esperar do entretenimento. E tem também ainda hoje o quadro Atividade Legislativa, trazendo os projetos que fomentam essa área. Até já. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade, hoje falando sobre o futuro do entretenimento e o impacto da tecnologia. É isso, a gente segue aqui então no estúdio com o nosso convidado especialista em tecnologia digital, Renan Almeida. Renan, no bloco anterior a gente levantou esse gancho da palavrinha, algoritmo. Antes da gente entrar de fato em como é que ele age no nosso dia a dia, explica o que é o algoritmo para quem só ouviu essa palavra, mas nunca entendeu ao certo o que significa. Perfeito, vamos lá. O algoritmo, ele é como se fosse um personagem invisível que está sempre presente ali em tudo que você faz na internet. Sim. Independente se você está no site, se você está numa rede social, nada mais são do que códigos, né, que vão estar ali na programação do site. São linhas de códigos ali, que tudo o que você faz na internet, ele está monitorando. Então, o tempo que você permanece numa página, as páginas que você acessou, os públicos que você costuma visitar ali nas redes sociais. Então, ele está monitorando tudo. E depois que ele monitora tudo, o que ele faz? Ele entrega essas informações para um produtor, para um anunciante, e esse anunciante tem nas mãos ali todo o poder para poder divulgar o material dele exatamente para a pessoa certa, na hora certa e no momento certo. Ele descobriu o consumidor dele mesmo. Ele descobriu perfeitamente quem é o consumidor dele. Em muitos detalhes, viu? Em horário que ele acessa os conteúdos, onde ele mora, tem toda essa informação. Então, de repente, se você abrir o seu Instagram, sei lá, de manhã, você vai ver um tipo de conteúdo, se você abrir no fim da tarde, você pode ver outro, é isso? Porque ele entende que você, sei lá, de manhã você vê notícia e no fim de tarde você vê as publicações dos seus amigos. Com certeza absoluta. No horário entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, é o horário mais propenso a anúncio de alimentação. Olha. Então, você vai ver ali churrasco, restaurante e tal, e depois disso vocês já tiram, porque sabe que a probabilidade de venda depois daquilo é menor. Sim. Enfim, anunciar também nos primeiros dias do mês, ali até o dia 5º, dia útil, onde as pessoas recebem ali o salário geralmente. Muitos anunciantes, né, que fazem lançamento. O que é o lançamento? É quando você vai aquecendo o público para chegar numa data ali e vender algum curso, alguma coisa relacionada ao seu produto. Essas pessoas, eles esperam essas datas ali para anunciar para o público certo. E a gente vai ficando viciado nesse processo, porque é praticamente um ciclo infinito. Quanto mais você consome um determinado assunto, um determinado conteúdo, mais você quer consumir. E hoje em dia a gente vê um movimento que é muito ligado à integração das plataformas diversas. Por exemplo, uma série que também tem um filme, mas que também tem um jogo. A Marvel faz isso muito bem. Você tem todo o universo canônico da Marvel, mas você também tem as séries que fazem parte do universo canônico, você tem jogos de videogame que fazem parte desse universo canônico, ou seja, é uma série de conteúdos que vai liberando ali dopamina pra gente, e a gente quer consumir cada vez mais esse entretenimento. Essa hiperconectividade, Renan, segue como uma tendência para os próximos anos também? Com certeza, e eu vejo que essa questão da hiperconectividade, o que a gente chama também de omnichannel, quando se trata ali de várias plataformas, eu acho que isso é muito benéfico, de certa forma, embora muitas pessoas achem ruim, porque falam assim, mas está me perseguindo o tempo inteiro, seja anúncio ou seja uma série ali, eu vejo que isso está personalizando o conteúdo que você gosta. Então, por exemplo, se eu acompanho determinada série e começar a observar que ela está seguindo ali essa rede ali de conexões, eu gosto, eu acho muito legal. E o mesmo vale para o consumo, né, no dia a dia. Então, você vai ter essas possibilidades ali. Se a gente parar para pensar,
as nossas necessidades sempre foram as mesmas ao longo do tempo. A forma que a gente consome esse conteúdo é que mudou. Se a gente vai buscar na história, o início dessa hiperconectividade é nos livros. Então você tinha um livro físico, onde você tinha uma história e você podia controlar a ação daquele personagem. Se você quer que o personagem faça atitude X, você pula para a página tal. Se você quer Y, pula para outra página. Hoje em dia a gente tem essa mesma coisa, essa mesma ideia, só que de uma maneira muito mais tecnológica. Total. Eu acho que isso é super válido, porque o comportamento humano ele é o mesmo desde sempre. A gente tem as mesmas necessidades, o funcionamento do cérebro, da dopamina é o mesmo desde sempre. A gente só vai adaptando isso de formas diferentes. Então, esse comparativo do livro, eu acho que é super válido, sim, com certeza absoluta. E acho que é mesmo uma questão social também, um estudo social, se a gente for parar pra pensar, porque a gente tem o consumidor se colocando na posição de protagonista o tempo todo, né? Sim. Quer dizer, o conteúdo que ele consome vem de acordo com os interesses dele, então ele só vai ficar dentro daquela bolha que é de interesse dele, você vai ter acesso a um livro, a uma série interativa que você vai conseguir escolher até o final da história da personagem, quer dizer... A maneira que a gente consome entretenimento e cultura também está ligada a isso, né? Ao meu poder de escolha e aquilo que faz sentido individualmente, correto? Sim, e é o que vai te satisfazer no final das contas ali com relação ao conteúdo. Você vai ter a expectativa que você tem, né? Quando a gente vai consumir algum conteúdo, a sua expectativa é se sentir bem. Ou seja, a gente está trabalhando as emoções. Agora, para quem se sente, de certa forma, invadido e queira se proteger, também existe, até legislativamente falando, a gente tem a LGPD, por exemplo, né? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados ali no caso, ela veio ali para ditar regras ali, né, com relação à segurança dos dados pessoais. Então, se uma pessoa não se sente bem ali compartilhando essas informações, ela tem todo o direito de recusar. E essa empresa está proibida de utilizar os dados dela para fins comerciais. Sim. Até porque hoje em dia todo mundo é um produtor de conteúdo. Antigamente o entretenimento era feito pela grande mídia, pelos grandes produtores, grandes empresas hollywoodianas. Hoje em dia qualquer um pode produzir entretenimento nas redes. Sim, e isso é um conteúdo que me fascina de certa forma. Porque eu vejo que a inteligência artificial ela democratizou o acesso à informação. Então, hoje, você pode ser um grande produtor de vídeos extraordinários, totalmente profissionais, utilizando poucos recursos. E isso vai te dar uma grande visibilidade também. Então, acho que essa democratização de acesso aos conteúdos ali é um grande diferencial. E a gente vive hoje um momento nunca vivenciado antes na história da humanidade, onde grandes produtoras poderiam fazer seus conteúdos. Hoje isso está muito diverso. E o acesso à tecnologia, novas ferramentas, né? Tudo trouxe e favoreceu esse caminho para que a gente tivesse tanto acesso ao consumo de entretenimento da maneira que se dá hoje, quanto à produção também, né? Seja em qual posição você estiver, a gente vê que é um caminho sem volta, gente. É disso para mais e daqui, sei lá, 10, 15 anos, quando tiverem novas tecnologias, a gente vai se adaptar novamente e por aí vai. Não tem como voltar atrás, né, Renan? Renan, obrigado pela sua participação. Nosso tempo acabou, mas valeu pelo papo, cara. Obrigado mesmo. Renan. Foi um prazer, né? Um conteúdo ali que tem um altíssimo valor, com certeza. O pessoal vai gostar bastante dessas novidades aí. É um papo que continuaria longe. É o que o Thiago falou. O que a gente falou aqui hoje pode mudar daqui a um tempo, gente. Tecnologia, assim, é muito rápido, viu? Pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa rápida, mas no próximo bloco tem atividade legislativa com o Lucas Guerra. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade. E agora é hora de ficar muito bem informado sobre as principais discussões na Câmara Municipal de São José dos Campos. É o nosso quadro Atividade Legislativa. E quem nos conta tudo é ele, o nosso colunista, Lucas Guerra. Chega mais, Lucas. Fala, pessoal. Bem-vindo de volta. Como é que tá? E aí, Guerra? Thiago? Faltou você vir de marrom igual a gente, ó. Não me avisaram da paleta. Não falaram, entendeu? Mantive o azul. Na próxima semana a gente combina. Guerra, hoje estamos falando aqui sobre consumo de cultura, consumo de entretenimento e a maneira com que isso vem se adaptando ao longo dos anos. É assunto debatido também na nossa cidade? Com certeza. Quando a gente fala de cultura, é mais um tema. Às vezes eu fico falando isso aqui, eu acho que quem assiste fala,
a Câmara, tudo é prioridade para a Câmara. Mas quando a gente fala de interesse público, não tem como, são vários assuntos de interesse público. A cultura é um deles, é óbvio que vai ser prioridade para a Câmara. Com certeza. Eu queria trazer uma lei que tem um nome, que foi aprovada aqui na Câmara, ela foi até revista em 2018. Eu acompanhei essa revisão, não vou falar a minha idade, entendeu? Mas eu estava aqui na Câmara. Faz pouco tempo, que é a é LIF. recente. Quando a gente fala de LIF, aqui em São José, muita gente associa LIF do esporte, que é a Lei de Incentivo Fiscal. Ou seja, é uma maneira da gente incentivar empresas, utilizam a LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal, para debater imposto e apoiar algum projeto esportivo. Mas a LIF, ela não foi pensada só para o esporte, ela também foi pensada para a cultura. E nisso é muito legal, porque diversos projetos culturais aqui de São José tiveram o apoio da LIF. E sabe qual que teve, que eu acho que muita gente nem sabe? O restauro do pavilhão lá do Parque Vicentino Aranha. Contou com o apoio da LIF também. Ou seja, a gente tem uma lei que às vezes para muita gente passa despercebida, mas que é fundamental para a gente dar manutenção, né, a todos os projetos culturais que envolvem a cidade. Quando a gente fala do Vicentino Aranha, a gente está falando de patrimônio, né? Patrimônio histórico, cultural. Mas a LIF, ela abarca diversos projetos, e não só ela. Inclusive, eu vou citar aqui a Lei Aldir Blanc, que São José, e vou citar também a Paulo Gustavo, quero citar as duas juntas, por quê? O que eu quero trazer de importante para essas leis? É que elas não são apenas leis voltadas para a cultura, mas elas também têm um apelo muito forte na participação popular. Tanto é que para a construção dos projetos que vão receber verba dessas duas leis, a prefeitura e os municípios, eles abrem consultas públicas e também audiências públicas. No ano passado foi aberta uma consulta pública para a Lei Aldir Blanc, ou seja, todo mundo pode participar para entender como funciona a lei, para entender quais são os projetos que podem ser apresentados, e também teve audiência pública para a Lei Paulo Gustavo, que inclusive a gente, vou dizer a gente, TV Câmara, o boletim factual da TV Câmara, a gente cobriu e apresentou para a população. Então é muito importante para que as pessoas conheçam, porque às vezes a gente vira e fala, mas para onde está indo a verba da cultura? O que está acontecendo? Você em casa está fazendo o dever de casa? Está pesquisando? Está participando? Sabia que existem ferramentas de participação popular voltadas para a cultura que incentivam projetos que a gente nem faz ideia. Um desses projetos, inclusive, foi uma apresentação de artistas lá na Praça do Sapo. Eles expuseram vários projetos, fizeram arte enquanto a população estava lá. O Thiago cobriu, tô dando um furo aqui de reportagem, que ele sabe. É verdade. E é muito interessante isso, por quê? Porque são projetos que a gente passa e fala, mas de onde vem esse dinheiro? De onde vem essa verba? Não, é verba pública do município, que se atenta à importância da cultura para transformar a sociedade. E quem passa lá pode ser um incentivo à cidadania e à cultura. Às vezes nunca percebeu aquilo, mas aquilo é, digamos assim, sabe, a sementinha para falar, onde vem isso? Existe cursos e oficinas culturais na cidade? Onde pesquisar? Às vezes é uma sementinha que a gente planta e que vem do incentivo do poder público. Muito legal, é isso. Ou seja, todo mundo pode produzir conteúdo e fiscalizar essa produção de conteúdo, não é só os youtubers. Gostei da palavra fiscalizar, que é muito importante. A cultura é feita por todos. Perfeito. Guerra, obrigado pela participação. Eu que agradeço, um assunto muito importante, né, Matheus, que a gente trouxe aqui hoje. Lembrando que a cultura, o entretenimento, a arte, de maneira geral, também é alimento, né? Todo mundo gosta, consome, então precisa, de fato, estar sempre na mira do Legislativo. Vamos ficando por aqui? Precisa desses incentivos. Vamos ficando por aqui. E a gente segue, então, com mais assuntos de interesse público importantíssimos aqui no Tá Ligado. Fica o convite para você continuar nos acompanhando. Semana que vem tem mais. Tchau.